é mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ouça agora a palavra de Deus. Chegou a hora da palavra de Deus. Isaías capítulo 45, versículo 17, que diz assim: Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Será que existe um jeito certo de se converter, um jeito padrão, vamos dizer assim? É verdade que uma conversão deve ser acompanhada de choro, porque ela seria mais forte, mais importante, mais especial. Quantas conversões existem? Que tipo de conversão? É possível que uma pessoa venha se converter mais de uma vez? Quem seria o agente dessa conversão? A pessoa que converte é Deus quem converte a pessoa ou é ela mesma que se decide? Existe participação humana na conversão? Se existe, que participação seria esta? O que é conversão? O que é que você entende como conversão? A conversão é uma atitude de regeneração, uma atitude de atender à voz de Deus, uma manifestação da presença do Espírito. Nós não podemos ter ou ver a regeneração nos olhos normais, mas podemos ver os efeitos que esta regeneração produz. O efeito mais notável é a conversão, na qual o regenerado expressa sua fé, o seu arrependimento, consequentemente começa a abandonar o pecado. É aí onde ele apresenta a sua fé e o seu arrependimento quando ele está sendo regenerado. Em outras palavras, quando falamos em conversões, estamos falando da vida cristã do ponto de vista da direção de um afastamento do pecado e aproximação de Deus. A conversão pode ser definida por um ato consciente de uma pessoa regenerada, na qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. E daí começa a entender que a sua mente será esclarecida, que vai entender que o pecado, quando começa a ser reconhecido como pecado, ele começa a querer abandonar, se redimir, mudar a sua vida, deixar esta malignidade social e começa a tomar atitudes de mudança, porque os pecados que ele tem cometido têm trazido danos, têm trazido situações que vão prejudicando a sua vida no dia a dia. E o pecado continua sendo uma grande ofensa diante de Deus. E na conversão a pessoa costuma perceber que isto é que está afastando ele ou ela do Deus vivo. Sendo assim, esta mulher, este homem que deseja se converter, ela vai mudar, ou ele vai mudar de atitude quase que 100%.
O pecado, ele traz uma tristeza consigo, porque na hora que você comete, tá tudo legal. Mas na hora que você começa a entender que essa tristeza que o pecado tem te trazido só vai ser retirada ao tempo que você tomar atitude de conversão, de regeneração, é necessário sim que eu e você tenhamos humildade para fazer essa confissão, para haver esse arrependimento, para tomar essa atitude de mudança, de regeneração. Nós pecamos por atos, pensamentos, obras, omissão, tantas coisas. Tem gente que pensa que pecado é somente a prostituição, só o roubo, só a lascívia. Não, o pecado é muita coisa que mexe com a sua estrutura, tirando aquilo que é de Deus e colocando aquilo que provém do inimigo. Para ter essa humildade, para se confessar os seus pecados e para que haja essa conversão, é necessário que você entenda que você precisa ter aversão ao pecado. Você precisa querer estar avesso a esta situação que você vem cometendo há algum tempo. Esta atitude que você tem praticado há algum tempo e tem afastado você de Deus, tem deixado você faltando alguma coisa. O Senhor está falando com alguém que precisa retornar a Deus, precisa abandonar sua atitude pecaminosa e voltar ao primeiro amor, ter um arrependimento verdadeiro, se converter, buscar refúgio em Deus e dizer: eu sei que a minha prática, que o meu erro, minhas atitudes estão me afastando de Deus e eu não quero continuar desta forma. Pelo contrário, eu quero voltar aos pés de Jesus, tomar a atitude de arrependimento e mudar de vida. Deus está querendo falar com você que precisa entender que a conversão não é uma coisa simples a se fazer. É uma obra grande, humana. Ao contrário da regeneração, é uma obra totalmente divina a conversão. Você precisa participar humanamente falando, é importante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a conversão é apresentada como uma obra de Deus, como uma obra grande na vida humana, que você vai tomar diante de Deus dizendo: eu quero me converter, eu quero mudar esta vida de pecado, esta vida de afastamento, para estar na vontade de Deus. Isaías 45:22 diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos, os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quem deve olhar para que seja salvo? Sem dúvida este papel cabe ao ser humano. Observe também o que diz o profeta Ezequiel: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel? De acordo com esse texto, quem deveria converter os seus maus caminhos? Era a casa de Israel, os judeus. Portanto, esse texto coloca a responsabilidade da conversão nos ombros das pessoas a quem a profecia estava sendo dirigida. O Senhor está te dando uma oportunidade. No Novo Testamento encontramos situações semelhantes, como aconteceu na vida de Pedro, num sermão pregado no dia de Pentecostes: arrependei-vos, a cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, como está em Atos capítulo 2, versículo 38. Também as palavras de Paulo ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É necessário a conversão, é necessário declarar-se em arrependimento, é necessário repreender este mal, esta lepra chamada pecado. É necessário tomar a atitude de uma conversão verdadeira, de um arrependimento sincero. É necessário que haja uma conversão grande.
estendida a toda a nação, que todos possam ver em sua vida uma atitude que você não pertence a este mundo, que você pertence a outro povo. Estamos aqui como passageiros. Em nome de Jesus, eu quero te dizer que esta situação humana está permitida por Deus, mas Ele não quer que você venha escandalizar com palavras, atitudes, erros, coisas que te afastem de Deus. O Senhor está te convidando a deixar de blasfemar, deixar de tomar atitudes errôneas, deixar de estar fora da vontade de Deus, abandonar a tua ação pecaminosa e dizer: eu preciso desta conversão, eu preciso ter uma atitude de mudança, de regeneração, de estar fazendo a vontade de Deus. Alguns que cometem adultério, roubo, lascívia, prostituição, que estão ali fazendo coisas que não agradam a Deus, visível aos homens, talvez não entendam que não somente assim é necessário a regeneração, mas também aquele que anda mentindo, e a palavra diz que quem mente é filho do diabo, aquele que anda escondendo, fazendo coisas que Deus não se agrada. A igreja, quando estava lá em Apocalipse, a carta da igreja de Éfeso, faz menção da necessidade desta segunda conversão, ou seja, de um arrependimento verdadeiro, de estar confessando, mostrar que é convertido, mostrar que esses pecados da imoralidade vão cair por terra, da idolatria, da mornidão espiritual, porque Deus, ele não se agrada do morno, ou é crente ou é frio, ou é quente ou é frio. Ou você vai ser um convertido, regenerado, transformado, ou vai ser aquele que não crê, não acredita em nada, um ateu. O Senhor está te convidando, varoa, varão, para que você tome atitude, pegue as Escrituras e entenda que a salvação é individual, a regeneração ela vem através da conversão, e é necessário que você permita que o Espírito Santo venha transformar a tua vida, regenerar este quadro pecaminoso, mudar a tua história, fazer com que essa conversão mostre a alguém a tua genuína experiência espiritual com Deus. A conversão é uma obra divina e ao mesmo tempo humana. É necessário que você tome atitude. Deus não vai pegar aquele grupo de gente sem querer ir, forçado, e dizer: olha, te converte. Não. Crê em mim, serás salvo, tu e a tua casa. Palavras de Jesus. Para aceitar a conversão, ter essa atitude, é necessário ter uma vida cristã de arrependimento, é necessário ter fé, estar redimido. Talvez esse pecado tenha te deixado temporariamente afastado de Deus, envolvido no pecado, mas o Senhor, ele quer mudar este quadro, quer mudar essa situação, e está te dizendo nesta tarde: eu quero regenerar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero te mostrar que a conversão, que a mudança de atitude, havendo arrependimento, este pecado, esta atitude que tem afastado você de mim, será transformada no momento da conversão, no momento da tua regeneração, no momento em que você disser: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor está te dizendo, não é por um ato de emoção, mas é por um ato consciente que você vai dizer assim: eu quero me converter, eu quero voltar para Jesus, eu quero sair dessa situação que eu me encontro, que está me deixando cada vez mais frio, morno, decepcionando a Deus. Que tem olhado para mim, eu queria pensar assim, irmãos, às vezes a gente vendo a história de Jó, quando o inimigo pede autorização para mexer com a vida de Jó,
porque nada debaixo do céu é feito sem a permissão de Deus. Ela pode ser uma ordem imperativa ou pode ser uma permissiva de Deus. E o inimigo queria mexer com a vida de Jó, e o Senhor disse: mexe com tudo que ele tem. E ali mexeu com a sua vida material, ele esteve enfermo. A sua esposa manda ele abandonar o Deus e morrer, porque estava se acabando na lepra. O seu único companheiro ou amigo ali daquela época foi um caco de telha, pedaço de telha ali, um pedaço de barro que ele coçava as suas chagas. E interessante, quando o próprio Deus permite aquela situação para mostrar que aquele homem que tem negócio com Deus, que tem compromisso com Deus, ele é diferenciado. E é aí que eu quero me apegar a te convidar a tomar essa atitude de conversão, de regeneração, de arrependimento e dizer: eu quero me converter. Eu quero na minha razão, não por emoção, mas eu quero agora tomar a atitude de voltar para Jesus ou de aceitar a Jesus pela primeira vez. Meus pais têm orado por mim, minha família tem orado, e eu também quero aceitar a Jesus. Eu quero me converter, eu quero transformar a minha história pecaminosa em algo muito sério. A tradução para a palavra converter-se fala sobre uma mudança de religião ou seita, divisão de costumes, ou seja, coisa que você vem fazendo, agradando a outros deuses, e agora você vai agradar a Deus. Então é assim, se regenerando, se convertendo, que algo novo vai acontecer na tua vida. Você vai ver como foi a melhor coisa que eu já fiz. Você vai dizer lá na frente: a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar a Jesus.